Oi, oitavo ano. Hoje o assunto é outras raízes. Estou no caderno de atividades, página 28. Vamos lá. Corrigindo as questões. Número 1, calcule a raiz cúbica de 216 avos. Já coloquei aqui para vocês. Fiz a decomposição da divisão. Coloquei no numerador a raiz cúbica de 1. No denominador, eu tenho a raiz cúbica de 216. Se 6 ao cubo é igual a 216, então a raiz cúbica de 216 é 6. A raiz cúbica de 1, resposta da questão, 1/6. Eu posso tirar a prova. 1/6, a fração 1/6, elevada à terceira potência, vai me dar como resposta 216 avos, ok? Passemos agora à letra B, raiz quarta de 4.096. Ao fatorar o número 4.096, eu encontro 2 à 12ª potência. Se eu quero a raiz quarta, o que eu devo fazer? Eu vou agrupar a base 2, ou posso também chamar de fatores, 2, de 4 em 4, porque o expoente é 4. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Agrupei. Desses 4 que eu agrupei, apenas um fator é extraído. Continuamos agora a fazer um novo agrupamento. 1, 2, 3, 4. Conto 4, extraio apenas um fator 2. E temos agora... ficou faltando um 2, ficou para trás aqui. Eu vou trazer ele para cá, tá bom? Ficou esquecido lá, não é problema. 2, 3, 4, temos um fator 2 extraído desse agrupamento. O que eu faço com esses fatores que eu extraí? Multiplico. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Ao elevar o 8 à quarta potência, eu tenho como resposta 4.096. Resolvida a letra B. Vamos agora à letra C. A raiz quinta de menos 243 avos. 3 à quinta é igual a 243. Sabendo disso, eu vou calcular a raiz quinta de menos 1 sobre 3 à quinta. Posso pensar por aqui também. Então, calculo a raiz quinta de menos 1 é menos 1. A raiz quinta de 3 elevado à quinta, o que a gente faz? Cancela expoente com índice. Vai sair o 3. Se nós agruparmos aqui 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que é o resultado da decomposição do 243, nós vamos agrupar 5 fatores iguais a 3, e daí vai sair apenas um fator 3. Outra forma de resolver, eu tenho a raiz quinta de menos 1 sobre a raiz quinta de 243. Opa, deixa eu corrigir aqui. 243. Resposta. Raiz quinta de menos 1 é menos 1. Raiz quinta de 243, como nós já comprovamos pela decomposição, é 3. Então, 2 caminhos possíveis de resolução. Letra D. Menos 1 milésimo, eu quero a raiz cúbica desse número. O que eu posso fazer com o número decimal? Passar para a forma de fração. Fica muito, muito mais simples. Então, eu vou pensar raiz cúbica de menos 1 sobre a raiz cúbica de 1000. Qual é a resposta? Menos 1 décimo. Lembre-se, 10 ao cubo é 1000. Base 10, expoente 3, vai me dar 3 zeros como resposta. Bom, coloquei a resposta na forma de fração, mas posso também registrá-la na forma de número decimal. 1 zero, uma casa decimal, aqui o radicando é negativo, o expoente ímpar, o resultado é negativo. Agora, número 2. Entre quais números naturais consecutivos está o resultado da raiz quadrada de 40? Justifique a resposta. Sabemos que o número 40 se encontra entre os quadrados perfeitos, 36 e 49.
Se eu calculo a raiz quadrada de 36 e calculo a raiz quadrada de 49, eu tenho o 6 como raiz quadrada, o 49 como raiz quadrada, aliás, o 7 como raiz quadrada do 49. Então, eu posso afirmar que a raiz quadrada de 40 está entre os números naturais, 6 e 7. Ok? A número 3. A número 3 tem um errinho aí no enunciado, mas não invalida a questão. Está pedindo assim, assinale apenas as afirmações verdadeiras. Eu tenho apenas uma afirmação verdadeira, tá? E eu vou analisar. Raiz quadrada de menos 36, sabemos que se o índice é par, o radicando não pode ser negativo. Isso vale para os números reais. O oposto da raiz quadrada de 36 é menos 6. Por quê? Se eu pensar no 6 ao quadrado, dá 36. Ok. E como está pedindo o oposto, é menos 6. O oposto da raiz quadrada de 36, eu tenho a resposta menos 6. Essa afirmativa é a verdadeira. Vamos passar a analisar a próxima. A raiz cúbica de menos 81. Menos 3? Não. Menos 3 ao cubo é menos 27. Menos 3 à quarta potência é 81. Então, como está pedindo a raiz cúbica de menos 81 e está afirmando que a resposta é menos 3, essa afirmação é falsa. Aqui, novamente, temos a raiz cúbica de 81 como sendo 3. Também está errada por dois motivos. A resposta seria negativa e aqui não seria 3, apenas o 3. Daria menos 3 raiz cúbica de 3. Ficaria assim, ó, menos 3 raiz cúbica de 3, tá? A raiz quarta de 81, que é 3. Número 4. Considere a raiz quadrada de x ao quadrado e encontre um valor de x para cada caso. Letra A. Raiz de x ao quadrado é o número natural. Números naturais são não negativos. Então, eu posso ter qualquer número natural dentro do radical. Eu posso ter raiz quadrada de 4, raiz quadrada de, vamos colocar quadrados perfeitos de 16, raiz quadrada de 64 e por aí vai. Raiz quadrada de x ao quadrado é um número não natural. Então, eu não posso colocar aqui nenhum número natural. E aí, temos números racionais. Outra coisa importante, eu não posso ter radicando inteiro negativo. Menos 4, por exemplo, não vale, porque não existe raiz quadrada de radicando negativo. Então, o que eu posso pensar como resposta? Os decimais e as frações. Aqui eu coloquei 5 décimos ao quadrado, que o x aqui ele está elevado ao quadrado. Então, meu x aqui ele vale 5 décimos. Ou então, poderia pensar a fração 1/2, né? Como nós já vimos em algumas situações aí na sala de aula. Então, vamos lá. Eu tenho 5 décimos ao quadrado, me dá raiz quadrada de 25. Eu poderia também pensar como menos 1 inteiro e 1 décimo elevado ao quadrado, 1 inteiro e 21 centésimos. Um número negativo aqui é válido, porque eu vou elevar esse número negativo ao quadrado, vou obter um número positivo e daí eu posso extrair a raiz, ok? E por último, a letra C, a raiz de x ao quadrado é um número negativo. Não há raiz quadrada negativa. Veja bem, se eu quero a raiz quadrada de 4, eu vou obter 2. A raiz quadrada de 64 é 8. A raiz quadrada de 49 é 7. Eu vou obter apenas raízes positivas. Ou então, eu poderia dar negativas quando eu quero raiz de 0, por exemplo, dá 0. Que é um número não negativo e também não
positivo. Agora, prestem atenção a uma orientação que eu vou passar para vocês. No livro de vocês, temos o assunto outras raízes, que está relacionado com essa correção que eu acabei de fazer. Leiam essas duas páginas, 52 e 53, porque tem observações importantes, os exemplos, caso você tenha dúvida. Você pode conseguir sanar essa dúvida que possa bater aí, tá bom? E as atividades do livro, páginas 53 e 54, é importante que você resolva essas atividades como estudo. Você pode conferir as respostas olhando lá no final do livro. Você sabe que lá tem as respostas. Mas antes, tente resolver as questões sem ficar dependendo das respostas, porque senão isso não vale como estudo para vocês. O importante é você tentar chegar na resposta e depois conferir. Tudo bem? Até uma próxima.